Olá, eu sou Roberto Gordilho e hoje nós vamos falar sobre sucessão. Você já pensou como vai ser o processo de sucessão no seu hospital, na sua clínica, na sua instituição? Nas últimas semanas, eu tenho recebido uma série de consultas e tenho trabalhado com alguns clientes e alguns prospects ainda, mas num processo bem interessante, que é o processo de sucessão. E eu observei que esse é um problema muito mais comum do que até eu mesmo imaginava. Por quê? Veja o que tem acontecido com as nossas demandas. Vários hospitais e algumas clínicas têm nos procurado com uma situação muito interessante. É assim, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, foi formada aquela instituição por um grupo de médicos e o tempo passou, essa instituição cresceu e hoje esse grupo de médicos, que pode ser de 3, de 4, de 5, às vezes até de 20 médicos, está chegando no momento de pensar na aposentadoria, está chegando no momento de pensar na sucessão. E qual é a situação que eles têm encontrado? É a falta de uma estratégia clara para o processo de sucessão. E observe que esse não é um problema trivial, porque se nós estamos falando de 3, 4, 5, 10, 15, 20 médicos que se reuniram e são sócios nesse negócio, o problema de sucessão ele é um crescimento enorme. Cada um desses sócios tem uma esposa, às vezes duas, às vezes mais, 2 filhos, 3 filhos, às vezes mais. Então, a questão da sucessão ela se multiplica no problema, porque deixa de envolver apenas os sócios e começa a envolver os familiares. Inclusive, muitos desses familiares, principalmente os filhos, também médicos e que também atuam na instituição, seja ele um hospital, uma clínica ou uma instituição de qualquer tipo. Então, observe que tratar essa questão da sucessão não tem nada de trivial e é essa dificuldade que muitas instituições têm nos procurado para ajudar a resolver. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para a gente pensar algumas possibilidades e algumas situações para tentar ajudar a clarear o caminho de quem está nessa situação. E aí a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: como é que é a regra de governança hoje na sua instituição? O processo de governança está definido? Existe um conselho de sócios? Esse conselho é representado por um grupo de gestão, uma diretoria eleita ou indicada? Como é que funciona? Então, o primeiro processo é nós avaliarmos como é o modelo de governança desses sócios e dessa organização, porque a partir daí poderá ser mais fácil ou mais complexo trabalhar essa questão da sucessão. Outra questão importante para levarmos em consideração é qual é a influência que os filhos não cotistas têm na gestão. É grande? É pequena? Como é que funciona isso? Outra questão importante que precisamos trabalhar nesse processo é a estrutura organizacional, o quão associada aos sócios ela é. Ela é uma estrutura mais profissionalizada? Ela é uma estrutura mais individualizada? Como é que funciona isso dentro da sua instituição? É um aspecto importante que nós temos que levar em consideração também. Outra questão fundamental é como é que é hoje o modelo de remuneração da sua instituição. Porque muitas instituições eu tenho visto um modelo de remuneração que associam remuneração pelos honorários, mais remuneração pelo trabalho na diretoria, no corpo diretivo, mais uma remuneração por ser sócio. Então, muitas vezes esse processo não é tão claro ou não é tão bem definido, ou é cada um por si. Os sócios muitas vezes são N sócios que se reúnem e funcionam como clínicas, consultórios, hospitais independentes ali dentro. Como é que são os feudos ali dentro? Existem, não existem? A instituição funciona de uma forma mais como um bloco ou funciona mais como feudos partilhados? Todas essas questões são importantes na hora de definir a governança para pensar na sucessão. Porque o que é a sucessão? Na prática é simplesmente a troca do processo de administração. Mas quando esse processo de administração está intrincado dentro do processo operacional
mais complexo se torna essa questão da sucessão. Mais difícil vai ser desembaraçar um pouco isso para tornar mais claro. E aí o processo de profissionalização, o avanço da maturidade de gestão tem um papel fundamental, porque quando nós trabalhamos a questão da governança, estabelecer um bom modelo de governança para essa instituição, isso vai bater diretamente na facilidade ou complexidade do processo sucessório. É lógico que muitas questões vão ter que ser discutidas, muitas questões vão ter que ser debatidas, os sócios vão ter que entrar em consenso sobre todas essas questões e não são questões que vão talvez influenciar diretamente a operação, mas indiretamente vai fazer uma diferença muito grande. E aí entram e os herdeiros, que são os beneficiários desse processo de sucessão. Vamos pensar em 5, 10, 15, 20 sócios, talvez 10, 30, 20, 40, 50, 60, 80 herdeiros que estão ali dentro desse processo sucessório disputando um poder numa relação de confiança que não é a mesma que os sócios vêm desenvolvendo ao longo dos anos. Esse processo de sucessão é um processo interessante, é um processo importante, é um processo que as instituições estão começando a passar. Tenho observado que muitas dessas instituições, os seus sócios estão chegando na faixa de 60, 70 anos e precisa pensar nisso. O que vai ser amanhã? O que é a nossa instituição? A nossa instituição é simplesmente um grupo de médicos que se reuniu para faturar o seu trabalho? Ou é uma empresa, ou é uma organização única que vai remunerar os acionistas a partir do seu resultado? É uma questão que precisa ser debatida, que precisa ser colocada à mesa. Às vezes o futuro da instituição pode ser brilhante ou pode ser difícil em função de problemas sucessórios e brigas que podem ser evitados com um bom modelo de governança. Mesmo dentro de uma mesma família, um pai criou e vai passar para os filhos, 2, 3, 4, 5 filhos. Precisam ser definidas as regras, qual a atuação de cada um, como é que vai ser a sua atuação na diretoria, como é que vai ser a atuação operacional, é médico, é diretor, é os dois, não é médico, mas dirige. Tudo isso precisa de regras para que o processo seja fluido, para que o processo seja tranquilo e não fiquem arestas, inimizades, brigas, discussões, o que tem sido, e eu tenho observado, muito mais comum do que nós gostaríamos de ver nesse caso. Então fica a dica de hoje, vamos pensar no modelo de governança para que o processo sucessório dentro da instituição seja fluido, seja natural, porque se não for pensado, pode ser que nós estejamos na porta de ter desavenças, de ter problemas, inclusive problemas e questões e questionamentos judiciais que podem e devem ser evitados. Se você está passando na sua instituição por essa questão, esse problema de governança, entre em contato comigo, vamos bater um papo, vamos conversar para ver como é que nós podemos construir um modelo mais fluido para que você possa passar por este processo de uma maneira natural, de uma maneira tranquila e que a instituição saia mais forte e não enfraquecida desse processo sucessório. Tá bom? Valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo.